Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Noam Chomsky. Anos 60. Tempo de paz, amor e uma revolução de costumes. Como contraste, o confronto entre Estados Unidos e União Soviética na Baía dos Porcos, em Cuba, a Guerra do Vietnã. E é neste cenário que, no início da década, sai do anonimato o linguista Noam Chomsky. E com ele, a teoria de uma gramática universal, já presente no código genético que ordena a fala do ser humano, relegando a língua a uma mera questão cultural. A ideia provoca um rebuliço na comunidade científica. A polêmica incentiva Noam Chomsky a expor sua visão política. Suas críticas contra a Guerra do Vietnã chamam a atenção. Começava aí um caminho sem volta contra qualquer modelo de poder, do comunismo ao liberalismo totalitário norte-americano. Outro alvo de ataque é a mídia de massa. Chomsky trata as grandes redes de comunicação como veículos manipuladores a serviço de quem ele considera os verdadeiros donos de governos e nações, os grandes conglomerados multinacionais. Decifrar a história por trás da mídia é um dos passatempos favoritos desse anarquista confesso. Em Repensando Camelot, um dos seus mais de 50 livros, o filósofo estarrece os leitores com uma interpretação reveladora. Arranca a máscara pacifista do ex-presidente John Kennedy e apresenta JFK como um dos mentores da invasão de Cuba e articulador da guerra contra o Vietnã e dos golpes no Chile e no Brasil. Chomsky é filho de judeus. O interesse pela linguística herdou do pai, um erudito em hebraico. Aos 32 anos, Chomsky se tornou catedrático do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos mais prestigiados centros de pesquisas do mundo. É considerado um dos maiores intelectuais de esquerda e um crítico ferrenho das atuais políticas interna e externa dos Estados Unidos. Mesmo de origem judaica, é uma voz dissonante ao atacar a política israelense e se posicionar em favor de um Estado palestino. A perspectiva de Chomsky para a virada do século é um balde de água fria nos apóstolos da globalização. Para ele, a eliminação das culturas regionais e a interferência de instrumentos de poder, como o FMI, o Banco Mundial e o NAFTA, funcionarão como geradores de pobreza, aumentando os problemas de distribuição de renda em favor das elites. A mente está muito longe de ser um estado vazio no nascimento. Chomsky talvez seja um dos pensadores mais famosos da nossa época. Sua obra foi fundamental para o desenvolvimento da linguística no século XX. No entanto, é importante perceber, como será descrito a seguir, que a obra de Chomsky nesse campo provém de um ponto de vista filosófico de longa herança, muito distinto e de nenhum modo incontroverso. Ele também é conhecido por seus comentários sociais e políticos, que em alguma medida são também formados pelas mesmas hipóteses filosóficas. Depois de ter sido dissuadido de seu propósito de se desligar de seus estudos na universidade pelo seu professor renomado de linguística, Zelig Harris, Chomsky prosseguiu e escreveu sua obra seminal, Estruturas Semânticas, publicada em 1957, que definiu tal campo de estudo pelo restante do século XX. Desde essa época, Chomsky desenvolveu e modificou sua visão numa série de publicações importantes, particularmente em aspectos da teoria da sintaxe, linguagem e mente, e mais recentemente em seu programa minimalista. De seus vários escritos políticos, os de maior influência são O Poder Americano e os Novos Mandarins, Direitos Humanos e a Política Externa Norte-Americana, e Triângulo Funesto, Estados Unidos, Israel e os palestinos. Chomsky continua a escrever ativamente sobre política e linguística. A obra de Chomsky em linguística
baseia-se numa teoria racionalista da mente que postula, em desafio à tradição empirista que emana de Locke, e no que se predominava antes da obra de Chomsky, que a mente está muito longe de ser um estado vazio ou tábula rasa no nascimento. Em vez disso, ela é compelida por certas estruturas inatas. É com a aprendizagem da linguagem e com as estruturas sintáticas subjacentes aos diferentes idiomas. Na visão dele, todas as línguas compartilham, no nível fundamental, uma estrutura universal, ou gramática. E esta gramática universal está amarrada em nossos cérebros, em vez de ser algo aprendido pelo ensino ou mesmo pela experiência. A noção de uma gramática universal é relativamente simples. Há em torno de 5.000 variedades conhecidas de linguagem humana. De acordo com Chomsky, a despeito das várias diferenças superficiais, todas elas estão restritas por certos parâmetros e princípios que são propriedades inatas e únicas da mente humana. Um argumento significativo para essa conclusão repousa no que alguns denominam como um argumento da produtividade. Psicólogos experimentais atestam, frequentemente, a velocidade com que a aptidão gramatical se desenvolve nas crianças em torno da idade de 2 ou 3 anos. Aptidão que vai muito além do escasso input da linguagem a que elas foram expostas. Por isso, parecia plausível supor que as crianças têm certas vantagens de início. As regras gramaticais não precisam ser aprendidas, elas são amarradas na mente. E a exposição precoce à linguagem age como um mero gatilho, e a criança desenvolve uma competência linguística a uma taxa absurdamente acelerada. Essa amarração é, como outras faculdades cognitivas, um aspecto da natureza humana. Chomsky vê isso como algo com implicações políticas positivas. Em vez de ser uma página em branco do empirismo lockeano, ou o agente livre sem constrangimento, como defendiam os existencialistas, nossa própria natureza nos previne de sermos subjugados por forças externas direcionadas. E essa nossa natureza tolera somente algumas estruturas políticas. Sistemas políticos opressivos, como 1984, de Orwell, ou O Admirável Mundo Novo, de Huxley, não são capazes de moldar nossa mente por completo. E ao contrário do que imaginavam os behavioristas, a nossa mente não pode ser condicionada por estímulos repetitivos. O conceito de agente livre está amarrado em nossa natureza e nos fala bem alto contra todo e qualquer tipo de opressão e tirania. É isso que revela um desenvolvimento além da teoria linguística de Chomsky. Para ele, a natureza humana revela-se pela natureza da linguagem, não apenas porque a linguagem é uma atividade especificamente humana, mas também porque é justamente a linguagem o veículo do pensamento, portanto, colocada de forma singular para iluminar a essência humana. Deve-se entender aqui como Chomsky define a mente, como os princípios e processos cognitivos subjacentes ao comportamento humano, ou seja, que ela é uma teoria inatista, que evoca Leibniz, entre outros. Nesta teoria, a mente é dotada, ou melhor, amarrada, como dissemos, de certas propriedades inatas que restringem a maneira como e que podemos conhecer. Por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!